Olá, eu continuo lendo as meditações de John Stott e eu quero resumir de alguma forma uma meditação que eu li sobre o primeiro e o segundo mandamento. Está em Êxodo 23:5 e diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É uma proibição que também é uma afirmação de que não há outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Isaías 45:6 diz assim: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. É bem claro isso na Bíblia. Para infringir o primeiro mandamento, a gente não precisa ir longe, como adorar o sol, a lua, as estrelas. Quando nós damos o primeiro lugar em nossa vida para uma pessoa ou coisa, qualquer pessoa ou coisa, por exemplo, filhos, ou então trabalho, dinheiro, e não a Deus, nós estamos infringindo o primeiro mandamento. Cabe a nós pensarmos o que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida. Isso é sério, né? Daí ele continua, ao invés disso, quando ele diz assim, não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, daí fala, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? Ao invés disso, é preciso amá-lo com todas as forças, fazer a sua vontade, fazer da vontade dele a nossa vontade. Esse é o pulo do gato, né? Fazer da vontade de Deus a nossa vontade, o nosso alvo, o nosso prazer, e da sua glória o nosso alvo. Temos como alvo a glória de Deus. E aí a nossa dificuldade. Sozinhos nós não conseguimos, é preciso a questão do Espírito Santo em nós, nos deliciarmos na vontade de Deus, queremos fazer a vontade dele, cremos nele, ter fé de que a vontade dele é perfeita, santa, agradável e que vale a pena a gente se submeter a ele. Bem, temos aí o primeiro mandamento e o segundo mandamento. O primeiro mandamento, nós vimos, é uma adoração exclusiva, não terás outros deuses. O segundo mandamento requer de nós, para nós adorarmos a ele, né, para não fazermos imagem de escultura, não as adorarás, diz aqui, né? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Então requer uma adoração sincera e espiritual. Eu quero ler para vocês João 4:24, que diz assim: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade. Será que a gente faz isso sempre? Eu me pego muitas vezes desligada na hora do culto, na hora da adoração, mesmo no particular, né? Na hora da oração, divagando. Como é difícil a gente se colocar inteiramente naquela adoração verdadeira, né? É um exercício também de esforço que nós temos que fazer. Então, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não podemos nos aproximar de Deus com nossos lábios se não formos também com o coração. É isso que Marcos 7 diz sobre Isaías. Marcos 7:6 diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes a gente faz isso, não? Estamos ouvindo uma palavra, ou estamos em oração, ouvindo uma oração de alguém e divagamos, voamos, nosso pensamento voa. É preciso o exercício e trazê-lo cativo para que nós estejamos presentes, inteiros com Deus. O segundo mandamento, ele traz 2 problemas. Eu vou ler novamente o segundo mandamento, né? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, o primeiro problema, ele é zeloso. E esse zeloso significa ciumento, implica uma rivalidade. Mas não é uma coisa negativa, é uma coisa clara. Deus se recusa a dividir a sua glória com alguém, com outro, porque ele sabe que não há nenhum outro Deus, que ele é o único Deus. Essa é a verdade. Agora, o segundo problema, Deus castiga os filhos, veja aí, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª ou 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais. Você acha isso injusto? Ou são consequências do nosso pecado? Quando a gente peca, as consequências vêm, se manifestam. Por exemplo, fisicamente, quando gera um problema congênito, né? Doenças congênitas. Socialmente, quando acontecem pobrezas causadas por vícios ou de bebida ou de jogo. Psicologicamente, quando tensões e conflitos familiares trazem mágoas, trazem traumas nos nossos filhos. E moralmente, quando através dos nossos maus exemplos, quando nós então mostramos para os nossos filhos uma outra coisa, né, que não é o amor de Deus por eles. Eles carregam, geralmente a gente carrega, a psicologia diz que o primeiro modelo nosso, o primeiro método de aprendizado nosso é a imitação. Imitamos constantemente. Quando nossos pais, pequenininho, bate palma, você bate palma, né? Você imita, todo o aprendizado do primeiro ano é por imitação. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Se somos pais, avós, tios, a nossa responsabilidade é tremenda. Eu peço a Deus, sabe, que
que nos perdoe por cada pecado que a gente comete, que tenha realizado como pais em uma das áreas, dessas áreas, né? E restaure nos nossos filhos o amor, restaure a sua bênção para os nossos filhos. E eu vou explicar a alegria que eu tenho de continuar lendo o versículo 6. Olhem só. A bênção que é o nosso Deus, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui nós temos, ele é um Deus tremendo, misericordioso, que até 1000 gerações. Então não precisamos nos sentir culpados, né? Mas temos que sentir responsáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque aquele diz, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o mandamento dele é esse, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Lembra-se? Ele promete essa bênção. Então é isso. Apesar das nossas imperfeições, nós temos um Deus misericordioso que nos perdoou em Jesus. Ele mesmo veio em forma humana para que nós pudéssemos ser perdoados. Cabe a nós amá-lo e obedecê-lo em todos os seus mandamentos. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que somos imperfeitos. Apesar de filhos, nós sabemos que ainda temos muito a aprender, muito a caminhar. E por isso te pedimos, Senhor, que seu próprio Espírito nos oriente, nos lembre quando estivermos errando, nos ajude, aumenta a nossa fé, nos fortaleça espiritualmente, para que a gente não caia em pecado, para que a gente não faça aquilo que o Senhor não quer para nós. Ó Senhor, nos fortaleça, dê-nos a tua graça, dê-nos, Senhor, a tua força, a tua fidelidade, nos ensine, Senhor, a cada dia a sermos mais parecidas com Jesus. Nós te pedimos isso não porque nós mereçamos, Senhor, mas é pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus os abençoe e guarde.